Agora a gente quer voltar um pouco lá no início, saber algumas curiosidades sobre você, se é mineiro mesmo, idade, né? Tá. Se é pai, fala um pouco sobre a sua Tá, vida. bom, eu me chamo Elias Torres da Silva, né? Tem pessoas que pensam que o seu Elias é meu pai ou é meu avô, né? Ou pensando num senhor, né? Exatamente. Foi ele fez em consideração o avô dele e tal, e não é, né? Meu avô chama Teófilo, né? Francisco Teófilo, tem nada a ver com o seu Elias. Então, assim, eu tenho 36 anos, né? Sou casado com a Lisa, sou pai da Clara e da Catarina, né? São duas princesas, 2 milagres, a gente vai falar disso também. E, cara, comecei a cortar cabelo, né? Aos 13 anos de idade, porque eu não queria ir para a escola, lembro claramente, né? Nossa, eu não gostava da escola, não me encaixava, vamos dizer assim, não gostava. Não vou te falar que eu não encaixava no ensino, porque senão eu vou estar me colocando num pedestal, né? E não é isso. Mas eu não gostava de ir para a escola, não gostava de estudar. E eu tinha 2 referenciais dentro de casa, que eram meus irmãos, né? Que são até hoje referenciais. Eram barbeiros na época, cabeleireiros, né? Na época chamava de cabeleireiro masculino. E aí, cara, meus pais sempre o admiravam eles e tal. E tinham 2, né? O Edilson não era barbeiro, o Edmar e o Eduardo era motorista de ônibus e a minha irmã, ela estava trabalhando em lanchonete, essas coisas assim. É só uma história rapidinho. E meu pai sempre falava assim, meu filho, o que você vai querer ser? Você vai querer ser motorista igual eu? Meu pai sempre foi motorista. Você vai querer ser motorista igual o Eduardo? Ou você vai querer ser barbeiro ou mecânico? Porque o Edilson era mecânico. E aí, cara, eu falei, pai, vou pensar, não sei o que eu quero da minha vida ainda, muito novo, né, cara? Então, 13 anos, né? Muito não, isso foi bem antes, na verdade, bem antes. 13 anos é quando eu comecei, de fato, a trabalhar. Só. E aí ele falou assim, então observa a vida dos seus irmãos e tal. E eu comecei a ver, cara, que o Edmar, né, que é meu irmão, que era um pouco mais velho do que eu, ele chegava em casa todos os dias, né, com o bolso cheio de dinheiro, né, limpinho, só sujo de cabelo e tal. E o Edilson, né, por ser mecânico, mexia muito com graxa, né, cara, e acaba chegando em casa sujo de graxa e tal. E aquilo, não menosprezando a profissão de forma nenhuma, eu falei, cara, eu quero trabalhar de barbeiro, né. E pouco tempo depois também o Edilson, por inspiração do Edmar, acabou virando barbeiro também e tal. E aí com 12 anos eu entrei no curso, né? 12 para 13 anos eu entrei no curso. E ali, cara, foi assim, foi a melhor coisa que me aconteceu, assim, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, sabe? Assim, meu pai com um investimento de R$ 43 nos materiais, né? Naquela época era tudo mais barato, a inflação não era igual hoje. E com um investimento de R$ 40 na mensalidade do curso, ele pagou só uma, porque eu fiquei só um mês. Sim. Né, não quis dar sequência depois e tal. Mudou a minha história, cara. Com R$ 83, meu pai... Foi o primeiro impulso que ele deu, assim, ali. Não pagou uma faculdade para mim, porque eu não quis fazer e tal. E eu fico vendo, cara, tudo que a gente conquistou até hoje, né, cara? Sim. Pela graça de Deus, pela misericórdia, por tudo que ele... Pela sabedoria que ele dá pra gente. Eu falo, cara, começou com R$ 83, né, velho? Pô, como é que é importante, né, velho? O início, né? Eu lembro da minha mãe tirando muita foto no início, sabe? Eu tenho fotinhas com 13 anos de idade, posso até te mandar pra você ver. Legal, vamos colocar assim. Parecia um dentista trabalhando, que ela me botava a trabalhar de branco. Olha 13 anos, a mãe ainda tem autoridade ali sobre o que o filho vai vestir, né? Não, você tem que trabalhar de branco, que mostra seio, aquela coisa toda e tal. E aí eu comecei, cara. Eu vou te falar que eu entrei porque eu não gostava de estudar e porque dava dinheiro. Entende? Antes disso, né, nessa época que eu me inspirei nos meus irmãos para ser barbeiro, eu vendia picolé, sabe? Então, se eu chegava da escola, pegava um carrinho de picolé, que tinha uma sorveteria perto de casa, eu até conto isso no meu livro, e aí eu ficava andando e vendendo picolé. Só que, cara, picolé era 20 centavos, cara. Né? Então, demorava demais para ganhar R$5. Para ganhar, não. Para faturar R$5 e depois ter que pagar o custo e tudo, né? Toda a logística da parada. Eu lembro que eu passava em frente a uma barbearia, via uns barbeiros antigões, né? Dando umas tesouradas ali nos cabelos e tal. Eu falei, cara, pensava assim, né? Será que eu quero isso pra mim? Será que eu quero cortar cabelo e tal? E aí, né, cara, as coisas começaram a mudar e quando eu comecei a cortar cabelo, o corte era R$5. E eu via que em meia hora, 40 minutos, eu ganhava R$5. Cara, isso é muito melhor do que vender picolé, mano. Você tá louco, bicho. Só um corte, né? Já ganhava um corte, eu ganhei 5 conto. Nossa, isso é bom demais. Como era barato, né? Cortar cabelo. Não, mas você acredita que ainda tem dessa realidade, cara? É mesmo. Infelizmente ainda tem, cara. Regiões mais simples, né, e tal, que as pessoas ainda cobram 5, cobram 8, cobram 10. É muito raro achar, mas ainda tem. Né? Olha só. Então, velho, a gente começou ali, né, nessa realidade. E aí, igual eu te falei, eu entrei porque dava dinheiro e porque eu não gostava de ir para a escola, né?
E eu vou te falar uma parada, cara. Eu fiquei de 99, 2000 ali, mais ou menos, que foi quando eu iniciei mesmo, até 2000 e... Ah, cara, deixa eu ver. Até 2005, 2007, sem gostar de cortar cabelo. Nossa. Sabe? Era Tipo só assim, pra era ganhar dinheiro só mesmo. pra manter mesmo, assim, Entendi. sabe? Era só pra manter mesmo, era só pra... Porque não tinha outra coisa pra fazer e eu ganhava dinheiro. Do meu ciclo de amizade, né? Quem é barbeiro, quem é da área de cabeleireiro vai saber. Cara, normalmente o barbeiro, do ciclo de amizade das pessoas que cresceram com ele, normalmente vai ser o cara mais bem sucedido. Sim. Né? Tipo assim, porque o cara ganha dinheiro todo dia, ele ganha às vezes 5 mil por mês, 10 mil por mês e tal, e às vezes o colega, né, não ganha nem metade disso, o outro não ganha não sei o quê, o irmão não ganha isso, ninguém ganha isso e tal, e aí você acaba tipo assim, cara, tá dando dinheiro, então tem que continuar, tá dando dinheiro. E aí eu comprei meu carro, né, quando eu casei, né, a gente comprou um apartamento financiado, mas do meu ciclo que cresceu comigo junto na igreja, eu era o único que estava casando com um apartamento comprado, né, então assim... Isso ia meio que obrigando eu ficar quieto, mas eu chegava na barbearia para cortar cabelo, não era uma coisa que me... Dava aquele prazer. Que dava aquele- Mas é interessante que você sabia administrar também, né? Que não era só ganhar o dinheiro, mas o que fazer com ele, né? Então, quando você começou a ganhar muito dinheiro também, como que você soube administrar? Você já tinha... Então, não aprendi ainda isso aí, porque não queria ganhar muito dinheiro. Você guardava, você... Cara, nessa época, eu lembro que eu tinha uma gestão muito intuitiva, tá ligado? O que é uma gestão intuitiva? Eu falei, eu vou fazer desse jeito que eu acho que é o certo. Entendi. E, cara, foi o certo para aquela época. Por exemplo, qual que é o maior público nosso que é cristão, é generalizado? É geral. É geral, Sim. mas deve ter muito cristão que Sim, está ouvindo a gente, e talvez possa se identificar. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar o seguinte, cara, meu filho, você tem que entregar o dízimo. Meu filho, você tem que dar ofertas. Meu filho, você tem que contribuir na casa do Senhor com missões, com isso, com aquilo. Você tem que se envolver nos projetos da igreja, você tem que não sei o que tem. E, cara, a Bíblia fala que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, né? E minha mãe sempre foi um exemplo para mim, né, com relação a tudo e com isso também. Né? E eu via, cara, meu pai também assalariado, entregava o dízimo, né? Quando é o exemplo, né, cara? A questão do exemplo e tal. E com 11 anos de idade, cara, né, por ouvir minha mãe falar sobre essas coisas, eu recebi uma promessa do Senhor, sabe? Por exemplo, eu tinha um sonho de ter uma bicicleta 18 marchas, antes de ser barbeiro, tá? Nem vendia picolé, eu acho. E, cara, aí o meu pai me deu essa bicicleta, sabe? E eu lembro que quando eu recebi essa bicicleta, cara, sabe quando você fica assim, louco com uma parada? Tipo, mesmo você comprar um carro, você passa pretinho todo dia e tal. Era assim que eu ficava com a bicicleta. Eu passava café no pneu, sabe? Eu passava caol nos raios da bicicleta e deixava ela limpa. Minha cama tava aqui, ela ficava aqui, ó. Nossa, eu dormia aqui e ela isso. ficava... E eu Era um vou te falar, prêmio, né? eu coloquei o coração naquilo mesmo, Sim. cara. Sabe, eu coloquei o coração naquilo. Não deixava ninguém andar. Teve um colega meu que uma vez puxou um cabrito. A gente fala que cabrito, né? Como é que chama isso no resto do Brasil? Empinou a roda da frente. Empinar. Na bicicleta, cara, e bateu com ela assim. Eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei muito com o coração naquilo mesmo. E aí, cara, o senhor... Eu tava numa manhã missionária na minha igreja, né? O pastor pedindo uma oferta para enviar para um missionário naquela época. Galera, isso aqui, independente se você acredita ou não, é minha experiência, tá? Não tô falando algo aqui... Você tem que acreditar nisso e tal, não. Eu tô te contando a verdade. É fé, né? E aí o pastor falando aquela coisa, cara, eu com 11 anos de idade, ouvindo a minha mãe dar aqueles conselhos e tal, eu falei, cara, eu vou doar essa bicicleta para esse missionário, né? Pro reino e tal. E eu falei que meu pai, ele tava do meu lado, né? Na Assembleia de Deus, senta um homem de um lado, mulher do outro, a gente tava ali e tal. Verdade. Aí ele falou assim, meu filho, você pode doar a bicicleta, só que eu não vou te dar outra, não. Você pode ir, que eu não vou te dar outra, não. Eu falei, tudo bem, pai, tá tranquilo e tal. E aí, cara, eu fui, né, esperei terminar o culto e tal, fui lá no pastor, falei com ele, pastor, eu vou doar uma bicicleta pro senhor vender ou fazer qualquer coisa e enviar o dinheiro pro missionário, né, pra ele trabalhar lá. Sempre foi um trabalho muito sério, sabe, cara, assim, eu sou de uma igreja, sou da Igreja Assembleia de Deus, não falando de propaganda aqui, mas a igreja sempre fez um trabalho muito sério e tal, e eu senti no coração aquilo ali. Cara, quando terminou aquilo ali, eu lembro que o pastor trouxe uma palavra de Deus assim pro meu coração. Ele falou assim, meu filho, você pode pedir ao Senhor o que você quiser que Ele vai te dar. Aí eu falei assim, amém, mas eu não fiz nada para ganhar nada não. Então ele falou, não, mas você pode pedir ao Senhor o que Ele quiser. Não é uma dívida que você fez com Ele, mas você pode pedir Ele que Ele vai te dar. Eu falei, tá bom. Cara, eu não tinha ambição nenhuma naquela época, não tinha desejo com nada, assim. O meu desejo era bicicleta, eu já tinha ganhado, já tinha usado, já tinha dado a pessoa. E eu, naquela época, meus irmãos todos são músicos na igreja, tocam instrumento de sopro e tal.
E eu não estava conseguindo aprender aquilo, cara. Porque tem aquelas pintinhas, né? As notinhas musicais ali e tal, que não estava entrando na minha cabeça. E aí, eu lembro que eu falei com Deus assim, já que eu posso pedir qualquer coisa, eu vou pedir para Deus o dom da música, né? E, cara, Deus me deu o dom da música, cara. Né? Eu sei que em pouquíssimo tempo depois, eu comecei a aprender, aqueles negócios começou a entrar na minha cabeça, e papapá. E eu fui virando um bom músico dentro da igreja, aquela coisa toda. E aí se passaram ali de 11 anos até os 16, esses 5 anos, cara, eu me desenvolvi muito na área musical dentro da igreja. Eu lembro que aos 16 anos, né, Deus me coloca na frente de uma orquestra, né, para liderar 60 jovens. Aos 16 anos, cara. Aos 16 anos. E aí, cara, eu fiquei por 10 anos na liderança dessa orquestra, na liderança desse time de 60 pessoas. Cara, eu me arrepio quando eu falo disso. Olha aqui. Ó. Por quê? Porque toda a expertise que eu tenho hoje de liderança, de motivar a pessoa, de gestão de pessoas, de tudo, eu adquiri dentro da igreja, trabalhando para o Senhor, cara. Que bênção. Entende? Então, ou seja, Deus me fez passar muita raiva lá dentro, porque eu passava raiva demais com jovens. E louvor, né? E aquela coisa toda e tal, mas para hoje eu falo assim, cara, você foi treinado lá dentro. Entende? A experiência que você adquiriu lá dentro, você não ia pegar aqui fora. Entende? Hoje a gente lidera mais de 150 pessoas e, cara, com muitos conceitos que eu aprendi na intuição, assim, saca? E nessa mesma época ali, de 11 anos para 13 anos, né, com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar e comecei a ser próspero. Né? Não da maneira que eu sonhava ainda e tal, mesmo não gostando, igual eu te falei, eu era bem sucedido entre meus amigos e tal. E aí eu lembro que meu corte de cabelo era R$3. Né? No início, quando eu comecei, era 3, depois foi para 5. E aí, cara, tinha dia que eu cortava 3 cabelos, sabe? Um cabelo. Já teve dia de eu ter que rachar um marmitex com o meu sócio na época, né? Porque a gente não tinha grana para comprar comida, a gente comprava um marmitex e rachava no meio e pagava a moça no final de semana. E aí, velho, eu lembro que quando eu chegava em casa, aquela palavra da minha mãe ficava aqui, ó. Você tem que se envolver nas coisas do Senhor. E eu já estava muito envolvido, né? Você tem que fazer, você tem que entregar o dízimo. E eu passava na padaria, cara, às vezes com R$9, com R$10 no bolso, trocava o dinheiro, né? Comprava um pão, alguma coisa, chegava lá em casa e colocava, tipo, 30 centavos numa caixinha de remédio, porque era 90 centavos numa caixinha de remédio, que era o meu dízimo do dia. Cara, eu colocava um pouquinho numa caixinha, um pouquinho no outro, um pouquinho de oferta no outro. Aí uma caixinha era para pagar o aluguel no final do mês, uma caixinha era para pagar a prestação de uma scooterzinha que eu tinha comprado, e não sei o que tem. A gestão intuitiva, sabe? Então, assim, cara, quando eu entrego o meu dízimo hoje, cara, eu lembro muito daquele versículo, cara, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando eu não tinha grana, velho, para dizimar valores altos, mesmo assim eu era fiel ao Senhor, cara. Mesmo assim, eu não me prendia aquilo ali. Mesmo assim, eu entendi que aquilo ali... Eu entendia, tá, gente? É um entender meu, tá? É uma fé minha, né? Eu entendi que aquilo ali não era para mim, aquilo ali era do Senhor e tal. E hoje, da mesma forma, cara. Entende? Por mais que são valores bem mais altos, eu falo, cara, 90% é meu, mas esses 10% aqui não é meu. Né? Então, assim, eu sei que o Senhor não me prosperou só por isso, cara. Porque senão todo mundo que é dizimista fiel também era próspero, né? Eu acho que pensar dessa forma é errado. Às vezes a pessoa fala, cara, eu não estou prosperando, mas eu sou dizimista. É igual barganha, né? Já espera em troca. Exatamente, né? Exatamente. Eu não estou prosperando, cara, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel. Tá bom, mas às vezes o cara tem um restaurante, você vai no restaurante dele, forrinho de mesa tá tudo sujo. O povo que serve a comida tá tudo sujo. O cheiro do lugar tá com cheiro de sujeira. O banheiro não tem um papel para limpar a mão, não tem um sabonete para você lavar, não tem uma propaganda, não tem um lugar bonito, não vai prosperar mesmo sendo dizimista, cara. Sim. Não é sobre dar dízimo, velho, é sobre trabalhar direito. Sim. Entende? Então, excelência, assim, né? Ser dizimista é uma questão de fé, não é garantia de prosperidade, não é garantia de que você vai ficar rico porque você dá dízimo. Não é, cara. Entende? Pra você ficar rico, velho, você tem que ter o quê, velho? Primeiro, coragem. Segundo, visão. Terceiro, pessoas no seu caminho. Quarto, você tem que ter conhecimento, né? Na verdade, conhecimento você pode colocar em primeiro lugar. Você tem que ter uma série de coisas. A fé, dentro dessa questão de ficar rico, ela funciona? Ela funciona também. Você pode misturar Deus com tudo isso e pedir Deus direcionamento. Né? Sabedoria. E você vai conseguir também da mesma forma. Agora, tem muita gente que não tem fé, é incrédulo, não acredita em Deus, é ateu e está próspero também. Então, eu acho que é um erro muito grande a pessoa pensar, cara, quer dizer que se eu chamar Deus para a minha vida...
eu vou ser muito rico, porque todo mundo que tá rico tá falando de Deus. Tá errado, cara, não se engana. Tem falsos profetas, tem uma série de coisas aí. O sol nasce para todos, diz a Bíblia. Né? Quer dizer, então, eu sou cristão, eu não tô dando dízimo, então eu vou começar a dar dízimo, então eu vou ser próximo. Não vai. Não vai, não trabalha direito para ver, não. Eu tô desempregado, como é que eu vou dar o dízimo? Não, você não tem que dar dízimo nesse momento. Mas, eu tô desempregado, cara, eu fui dizimista a vida inteira. Mas por que você ficou desempregado? Por que você não tá procurando? Por que você não acorda mais cedo? Por que você não monta um belo currículo? Né? Então, assim, cara, nessa época, cara, teve várias promessas que eu recebi do Senhor durante a minha vida, e todas elas se cumprem. Mas eu tirei para mim, cara, todas as vezes que eu pego algo material e coloco o coração naquilo, Deus manda eu dar pros outros, cara. É uma parada igual assim. Deus manda eu entregar. Já aconteceu várias coisas depois disso. Não preciso, para não estender demais aqui. Mas tudo que você colocar o seu coração, cara, né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Então, assim, tudo que eu pego, eu falo assim, cara, bom demais, mas não vou ficar muito empolgado, não, porque senão não vai durar muito tempo aqui comigo, não. Aí eu acabo passando pra frente. Mas aí, cara, resumindo, né? A gente comecei a cortar cabelo e tal. E aos meus 26 anos, 10 anos depois da liderança lá da igreja que eu falei e tal, eu tive um clique, vamos dizer assim, né? Eu ouvia muito a minha esposa falar assim, amor, você tem que gerar valor pro seu trabalho, pra você cobrar mais caro. Minha esposa teve salão feminino também, foi maquiadora e tal, ela teve algumas referências, cobravam muito caro, e eu não sabia como fazer isso, como gerar valor, como, sabe? Experiência, né? E aquela coisa de gerar valor, o que eu vou fazer para gerar valor, cara? O que eu tenho que fazer para gerar valor? E eu digitei no Google, cara, eu digitei no YouTube, assim, ó, como gerar valor para o meu trabalho. Vídeo de quem que vocês acham que apareceu para mim? Do Flávio Augusto. Gerar valor. Geração de valor. Cara, aí veio um vídeo dele falando, ele estava lá em Pequim, eu lembro como se fosse agora, ele falando que crescer dói, que não sei o que tem, que não sei o que tem, que você tinha que, não sei o que, você tinha que se esforçar, e papapá, e que crescer é difícil mesmo e tal. Aí daquele vídeo eu fui para um outro, daquele vídeo eu fui para outro, isso foi em 2012, tá? Depois eu fui para outro, depois fui pro Facebook e virei tá ligado? Um seguidor nato, assim, né? Deu um start. Acho que toda a minha formação empreendedora, eu não posso falar que eu devo ao Flávio Augusto, mas foi um insight ali, cara, que eu nunca mais parei de seguir ele, né? Nunca mais parei de... Não sigo como um mantra, né? A gente filtra tudo que ouve e tal. Com certeza. Mas nunca mais parei de admirá-lo e papapá. Um mentor. Exatamente. Literalmente, hoje ele é um mentor. E aí passou o tempo, cara. Eu lembro que nessa época, velho, eu morava num barracão de R$350 de aluguel, né? Com muito orgulho, né? Esse barracão é no lote do meu pai, e eu vou lá todas as vezes na casa do meu pai e olho para ele e falo, é dali que eu saí. E eu quero fazer de tudo para não ter que voltar para ali. E eu lembro que eu tinha um Ford Ka 98, né, fumando, eu falo que ele bebia, fumava, dormia na rua, só não jogava truco. Mas o resto, ele era bom pra caramba. E aí, cara, você dentro dessa realidade, eu cobrava acho que R$15 um corte de cabelo, R$12, se eu não me engano e tal. E você vê um vídeo assim que te motiva, cara. Uma pessoa que já conquistou tudo que você quer conquistar e falar assim, cara, é assim mesmo, né? É difícil, é complicado e tal. Aquilo foi uma faísca que começou a, sabe? E aí eu falei, cara, eu tenho que gerar valor aqui dentro, já sei como é que gera valor. Aí eu mandei pintar tudo. Lisa fazia design de interiores na época, a gente fez forro de gesso, trocou o piso, botei porcelanato, tudo na nossa cabeça. Porcelanato, porta de vidro, mandei fazer umas capas bonitas, limpas, troquei as cadeiras, e aumentei o corte de 12 para R$15, aquela coisa toda e tal. E aí eu lembro que eu comecei a ter mais serviço, e todo mundo que eu colocava para trabalhar para mim não dava certo, porque eu não sabia como treinar pessoas, eu não sabia como criar uma cultura dentro do negócio, eu não sabia como motivar esses caras, fazer com que eles ganhem dinheiro. E ia colocando, os caras iam saindo, velho. Colocava, ficava 1 mês, saía fora. Colocava 2 meses, saía fora. Colocava 3 meses, saía fora. E aí foi indo, a gente fez uma sociedade, eu fiz uma sociedade com meu irmão, né? Meu irmão em 2009, 10, não importa também, mas a gente acabou fazendo uma sociedade, trabalhamos juntos, né, até 2012, 13, quando eu vi os vídeos do Flávio. E aí em 2013 eu decido acabar com a sociedade com meu irmão, né, numa boa, numa paz, né. Tivemos pequenos contratempos, é normal entre irmãos, né, mas hoje a gente é muito mais amigo, na verdade, do que era antes, pra você ter ideia. Não é que a gente se ama mais, mas a gente se entende muito mais hoje, tá ligado? E aí, cara, eu começo a pensar como um empreendedor, entende? Eu saí dessa sociedade, né,
com a mão na frente, outra atrás. Ele me pagou uma beirada que tinha para receber ali e tal, mas isso foi só um pouquinho de nada, assim, do que eu precisei para investir futuramente e tal. E ali começa um sonho, né, cara? Em 2013 começa algo que mudaria minha história, vamos dizer que para sempre, assim. E junto com isso mudaria a história de muitas outras pessoas também, né? Tanto que trabalham comigo quanto alunos, né, que direto e indiretamente tiveram a história transformada por causa do nosso conteúdo e tal. E aí, cara, agora em 2023 completam 10 anos, né, de barbearia Seu Elias. Então foi 2013 que realmente você decidiu colocar o nome, Seu Elias. Tinha outro nome antes? Tinha, era Torres Cabeleireiros, né, que... Qual do Torres, né? Família, igual ao podcast, ao podcast, a gente colocou o Torres, que era o nosso sobrenome. Né? E ali, cara, quando eu decidi sair, cara, eu falei assim, velho, eu já tô há 15 anos nessa parada de cortar cabelo. Eu não quero fazer qualquer coisa, bicho. Velho, eu via tanta gente trabalhando de qualquer maneira, os caras trabalhando de camiseta, de short, nada contra, mas não era o que eu queria, cara. Eu já estava inserido num meio de jogador de futebol, nessa época eu já tinha cortado o cabelo de Neymar, eu atendi o Galo inteiro, Cruzeiro. Eu queria algo assim, cara, bonito, sabe? Vistoso mesmo, né? Eu comecei a sonhar com aquilo, cara. E aí, velho, quando eu saí para ir, para fazer tudo, eu comecei a procurar ajuda, velho, de pessoas que são profissionais do ramo. Primeira coisa que a gente procurou foi uma agência de marketing. Que é muito importante. Foi uma agência de marketing que é de extrema importância. E aí essa agência falou que, cara, já tem um nome para esse negócio? Eu falei, cara, não tem um nome, eu tenho algumas coisas na minha cabeça aqui e tal, mas não sei o que eu vou fazer ainda e tal. Aí falou, o que você já pensou? Eu falei, cara, eu queria uma parada tipo Elias Coifer, Barber. O cara não entende nada, né, de brand, né, cara? Você já queria quer misturar americanizar. barbeiro com cabeleireiro em francês? Como é que é essa parada? Eu queria uma parada moderna, tá ligado? Tipo, Elias hairstylist, não sei o quê, fazer um negócio assim. Velho, tá tudo errado, mano. Você quer montar uma barbearia, bicho. Barbearia é coisa antiga. Quando me vem na cabeça barbearia, velho, é importante os caras de marketing também ser bom, velho. Tá antenado, estudar sobre branding, sobre, né? Acho que vocês são esses caras aí. Sim. Aí, quando eu lembro de barbearia, aí ele pegou um guardanapo assim, ó. Esse foi o Flávio Moreira, que é o arquiteto que tinha uma agência, não é a agência que a gente trabalha hoje. Ele fazia todo o conceito da parada, sabe? Tipo, tanto identidade corporativa como identidade visual. Aí o Flávio falou assim, quando eu lembro de barbearia, eu lembro de um senhorzinho barrigudo, desenhou uma barriga, né? 2 cadeirinhas, guardapó branco, lá no funcionários. Tipo assim, barbearia me vem isso. É o seu João, é o seu fulano, é o seu ciclano, é o seu... Cara, eu tive uma ideia, tá aí. Seu Elias, barba, cabelo e bigode. Foi na brincadeira, assim, cara. Olha, em tom de brincadeira, Seu Elias, barba, cabelo e bigode. Aí eu lembro que na época eu dei aquele... Não, Flávio, tá zoando, né, velho? Pô, eu tenho 26 anos de idade. Eu sou jovem. As pessoas vão pensar que eu sou um velhinho, né? Não tô barrigudo ainda, mas vou ficar e tal. Cara, mas aí que tá, velho. Se você quer montar uma parada antiga, o retrô, tem que ter nome retrô, tem que ter nome antigo, velho. Aí ele até me explicou a diferença do vintage pro retrô, né? Que o vintage é o que realmente é antigo e o retrô é o que remete ao passado e tal. Então, assim, ó, nós vamos criar um ambiente que remete ao passado e um nome também. Então, não pode ser Coiffé, porque Coiffé é francês. E não pode ser hairstylist, porque dá uma sensação de modernidade na parada e tal. Aí, onde minha esposa entrou e falou assim, amor, acho que você é um cara tão inteligente. Ouve o Flávio, cara, ele estudou pra isso, né? E tal. Flávio, vamos pensar. Aí fomos embora. Não dei moral. Falei pra minha sogra na época, só que sorte seu, eles, é muito ruim. Nossa, você é tão novinho. É engraçado. Muito ruim. Aí, velho, eu falei com o Flávio, não vai querer, não vou querer e tal. Aí foi passando os dias, ele foi mandando os nomes, tipo... Sabe quando ficou na cabeça? Seu Elias tá melhor. Aí eu contei pra um cliente, né, que é da agência que a gente trabalha hoje e tal, e falou assim, mano, que nome... Né? Tipo, falo, você tá falando. Forte! Que nome forte, velho. Cara, você é louco se você não pegar esse nome, velho. Já vamos aqui no INPI aqui. Aí olhou, tava livre e tal. Aí ele me convenceu a aceitar. Cara, a importância, galera, de você estar bem assessorado, velho. Não queira criar uma marca da sua cabeça, cara. Depois disso, mano, eu não faço mais nada sem consultar a ajuda dos profissionais, tá ligado? Nem dos universitários, é do cara que é profissional.